No vídeo de hoje eu vou falar sobre Satsuma Gishiden, lançado pelo Pipoca Nankin, que traz a história das crônicas dos leais guerreiros de Satsuma, desenhada e escrita por Hiroshi Hirata. Cara, olha o bitolo. Primeiro falando que esse daqui é com certeza um dos mangás, um dos trabalhos em quadrinhos japoneses mais impressionantes que eu já vi na minha vida, no meu pouco conhecimento de mangá. Mas enfim, eu vou dar umas dicas para você aproveitar melhor essa leitura, para você consumi-la melhor. Não é uma leitura comum. O leitor de mangá tradicional, casual, de shonen, de batalha, tem que se preparar para ler isso aqui, porque é uma leitura que exige bastante e eu vou explicar por quê. De início de conversa, a arte. A arte é, sinceramente, é o melhor artista de mangá para mim, junto com Katsuhiro Otomo e Gozeki Kojima. É o melhor em questão de arte. Cara, isso aqui... Não, deixa eu procurar aqui. Tem umas splash pages aqui, ó. Olha isso, ó. A arte é uma das coisas mais incríveis, com certeza. O traço do Hiroshi Hirata pra época, velho. E a linguagem que ele usa aqui nos quadrinhos é muito fluida. Isso aqui é dos anos 70, final dos anos 70, anos 80. E o cara já tava dando um banho em quadrinhos da Marvel, da DC, que hoje em dia você entende, você pega alguns quadrinhos da Marvel da época, da DC, eles têm eles são um pouco datados, né? Em questão de linguagem e tal. E isso aqui permanece com uma linguagem muito natural, muito fluida, exceto por uma parte aqui que eu vou falar um pouco mais na frente. Sobre essa parte que aparece aqui. Narrativamente é um pouco difícil. Não é errado, não é ruim, mas é difícil. Mas vamos lá. Então, aqui a gente vai ter uma história que vai falar sobre um outro lado dos samurais, né? Um lado mais obscuro, um lado mais triste, um lado trágico, gente, muito trágico. Para você começar a entrar nesse mundo aqui, é bom você entender o básico de Japão feudal e shogunato. 3 conceitos que eu aconselho você pesquisar antes de você começar a ler isso aqui. Pesquise sobre shogunato, Japão feudal, era Edo e também sobre a batalha de Sekigahara. Para você que já conhece muito mangá, cultura japonesa, esses temas são muito, digamos assim, recorrentes em mangás, né? Eu já conhecia todos esses temas, então isso não foi um obstáculo para mim na leitura. Mas se você não conhece nada sobre nenhum desses temas, antes de começar a ler, leia um pouquinho sobre essas 3, 4 coisinhas aí. Porque aqui ele vai falar sobre os samurais, que são guerreiros talhados pela força da espada, como é que eu posso dizer, da batalha, do fervor físico. São guerreiros em tempos de paz. Então ele vai dar um panorama de Satsuma e desses guerreiros que após a batalha de Sekigahara, que houve a pacificação e o shogunato Tokugawa subiu ao poder e unificou os reinos, pacificou tudo, esses samurais deixaram de ter uma função social. A função social deles era guerra. E eles pararam, não tem mais guerra, você tem batalhas aqui e ali, mas assim, não tem mais a guerra. Então esses guerreiros vão sofrer muito psicologicamente, porque eles são treinados primeiro, para não rir, eles são treinados para odiar a mulher, eles são misóginos. Ele mostra que esse lado muito obscuro, tenebroso do samurai, que tem um lado muito positivo, né? O Bushido, o caminho da espada, o caminho do guerreiro, tem um lado maravilhoso de você trilhar o foco, de você ter esse empenho em você se aprimorar, se aperfeiçoar. Mas tinha um lado também que não eram todos, né? O próprio Musashi vai criticar um monte de coisas dentro desse código Bushi, digamos assim. O Musashi no livro das 5 estrelas, não me vem agora mesmo. O livro do Musashi, ele vai criticar muito isso, essa cultura do samurai, esse lado, né, digamos assim, em que a morte, o homicídio, ele é uma coisa muito banal para o samurai. Se você olhou torto pro cara, o cara às vezes pode te matar. E o sistema jurídico comporta isso, ou seja,
Ah, tudo bem, é só você escrever uma declaração que matou porque foi, sei lá, o cara te olhou errado na rua, ou foi afrontoso, ou você julgou que foi afrontoso, você vai lá e mata. Você veja como era essa cultura da época, digamos assim, esse estado de coisas político, histórico, social do Japão da era medieval, do Japão da era feudal, onde não existia direitos humanos ainda. Ninguém não tinha direito. Se você era de uma casta, de uma classe inferior, você podia ser assassinado sem motivo. Então você não tinha direitos. E aqui esses samurais, como eu ia dizendo, eles têm que se virar fazendo serviços de carpintaria, de jardinagem, fazendo agricultura. Só que eles não foram talhados para isso. Então eles sentiam falta da batalha, eles sentiam falta de guerrear, de matar. E os poderes locais criaram várias coisas para dar vazão a esse espírito guerreiro, essa fome de violência dos guerreiros. Então é criado um negócio chamado Riemontori, que é a coisa Riemontori, isso mesmo, a coisa mais brutal, assim, um lado tenebroso da cultura do samurai. É uma coisa terrível, velho, que você pega um criminoso, eu não vou dar esse spoiler, mas é como começa o quadrinho aqui, e tem uma sequência de quase 100 páginas falando sobre esse ritual Riemontori, sobre o que ele se trata. É uma coisa brutal, desumana, é loucura total. E, gente, o mais maluco de tudo de ler isso aqui é que isso aqui é baseado em fatos históricos. O Hiroshi Hirata é um gekiga, é um mangaka, é um cara que faz o gekiga, que é o mangá mais voltado para o público adulto, mas ele se baseia muito em estudo, em história do Japão. O cara é extremamente investido de conhecimento, de transmitir essa política, esse contexto social da época. Em alguns momentos até demais. Ele é tão fidedigno à história, ele quer trazer tanto a história que aqui tem, no meio da leitura do mangá, ele traz aqui alguns blocos de páginas inteiras com blocos de texto, sabe? Como se fosse um pequeno livro ilustrado, pô. Ele vai colocando as ilustrações e colocando textos históricos explicando o contexto da época e o contexto das batalhas, o contexto geopolítico. Olha essa arte, velho. Mas a arte do cara é a coisa mais linda do mundo, pô. É uma coisa assim que vale a pena de todo jeito. Então eu meio que, quando chegava nessas partes, eu demorava muito mais. Eu pensei que eu ia ler muito mais rápido isso aqui, mas eu demorei porque requer uma atenção especial, principalmente nessas partes de blocos e textos enormes. E aí você tem as hierarquias dentro do sistema político japonês da época. Você tem as lutas geopolíticas entre os Hans, entre os clãs, entre o shogunato, os daimyos. Então isso aqui, pô, é um épico, é um Game of Thrones japonês, é isso. Você tem estratagemas políticos de casamentos de família para drenar o poder de certo clã, e aí você tem ao mesmo tempo espionagem e contra-espionagem. É um nível de espionagem aqui, velho, que é sensacional. Brother, o Hiroshi Hirata, ele é um exímio roteirista. O cara escreve roteiros assim que são histórias gostosas de se ler. É impressionante mesmo. A forma como ele constrói as tramas, com suspense, com reviravolta, com personagens marcantes, fortes. E aqui é um épico, como Game of Thrones. São vários personagens, não tem um personagem principal. Ele começa com um, aí depois vai para outro, aí depois muda o contexto, vai para outra família e aparece os outros personagens nessa história aqui. Então ele vai amarrando como se fosse um grande épico. Sabe aqueles filmes de 3 horas e meia, de histórias de famílias enormes, ou histórias de um país, de uma nação, Lawrence da Arábia, etc. O próprio Ayako do Osamu Tezuka é isso também, é uma história de formação que traz o contexto, o panorama histórico todinho de um povo. É isso aqui, Satsuma Gishinden. Então ele traz toda a cultura samurai, todos os lados, as facetas da guerra na vida do samurai, dentro de um romance instigante, com muita ação, com muito sangue. Nossa, é muito sanguinolento isso aqui, gente. É muito mesmo. Brutal. Traz todo o lado trágico do samurai. Você fica com pena deles também, porque eles são
homens que sofrem o peso da sua própria ideologia, digamos assim, do seu próprio código. Então eles se matam por nada, enfim, por nada não, mas assim, tem alguns motivos muito pueris, isso é trazido muita crítica a isso também aqui, mas putz, é um épico, é muito foda, é muito foda. Mas não espere uma leitura ágil como de qualquer mangá. O mangá, ele é conhecido por ser uma leitura ágil, né? Você lê um mangazinho rapidão, né? Se for um shonen, que é porrada e tal. Aqui tem partes que são muito ágeis e tem partes que são muito mais densas, que você precisa parar para ver o nome de quem está falando. Peraí, isso aqui é da família tal, peraí, deixa eu me contextualizar aqui. Mas é aquele tipo de obra que quando você acaba, você diz, poxa, eu estou um pouco melhor, o meu conhecimento, enfim, a leitura melhora o ser humano, eu acredito nisso. Então esse é um tipo de obra que não passa rápido na sua cabeça, ela fica. Eu estou super ansioso pelo volume 2 e o volume 3, que está em promoção ainda na Amazon. Aproveite, porque logo eu acho que isso aqui esgota, porque é muito foda. Por esse vídeo é isso. Até uma próxima!